E aí, galera, beleza? Então, como vocês me pediram, né, eu vou fazer aqui um resumo sobre o que tá o personagem da galera até o momento, tá? Mas antes eu fiz uma apresentaçãozinha porque eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre meus planos para a narrativa, tá? E como a gente vai caminhar aí nos próximos meses, tá? Olha, então, Zeitgeist, né? Vocês já perceberam que o objetivo é a gente tentar entender, recriar, né? E vivenciar o espírito da época, né? Eu tenho estudado bastante essa época da história e tenho achado fascinante do quanto que ela explica o mundo atual, tá? E foi uma época cheia de novidades, invenções fantásticas, né? Carro, avião, eletricidade, uma série de coisas. É uma época de muitas mudanças políticas acontecendo, né? E uma época de ocultismo também, né? O século XVIII é que viu essa ascensão do que a gente chama hoje de ocultismo, né? Que é estudar diversas crenças, diversas religiões e tal, né? E o que elas têm em comum. E aí, para a gente conseguir pegar o Zeitgeist, né? A gente precisa ser detalhista. E é isso que eu vou fazer, eu vou ser bem detalhista com toda a narrativa, inclusive adequando ela à realidade histórica, né? A história está aí, está toda escrita, a gente não precisa inventar nada, né? Isso é fantástico, vamos se aproveitar disso. Então, na verdade, o plano seria acompanhar o personagem de vocês até a morte, tá? Se eles viverem até os 65 anos, eles vão pegar a Segunda Guerra Mundial, né? E quem sabe o que vocês vão fazer, né? Como vocês vão crescer nesse cenário, se vocês vão ser políticos, quanto vocês vão conseguir influenciar, se destacar, né? Na carreira de vocês, etc. Não é isso? Então, para isso, eu tenho alguns vídeos que estão na minha cabeça, né? Que estão em construção aí. E, e eu quero mandar, mas também tô com medo de estar mandando conteúdo demais para vocês não estão dando conta. Não sei se é o caso, tá? Mas me avisem aí se tiver muito que eu dou uma desacelerada, tá? Então, os vídeos que eu gostaria de fazer é, primeiro, um vídeo para se aprofundar muito nas personalidades escolhidas, tá? Somente 4 personalidades foram escolhidas. Foi o paranoide, o esquizotípico, o narcisístico e o histriônico. Então eu queria falar um pouco mais sobre essas personalidades antes de vocês responderem o questionário para vocês poderem fazer a escolha definitiva, tá? Outro vídeo é sobre as diversas regiões do Império Otomano, né? Porque o Império Otomano é muito diversificado, são várias culturas, dependendo do lugar aonde o Fabão nasceu, né? Então eu preciso no próximo questionário delimitar onde que o Fabão nasceu para poder começar a narrativa, né? Os turcos eram muito diferentes da galera que vivia em Meca, que era muito diferente da galera que vivia no Egito, então a gente precisa decidir isso e as diversas regiões do Império Inglês, porque também modifica, mesmo que o personagem do Daniel e do Alexandre tenham nascido na Inglaterra, eu preciso saber qual a região da Inglaterra, tá? Isso é importante, faz diferença. Queria fazer também sobre a história de determinadas tecnologias que eu estou estudando aí. A história do petróleo, que é mais recente do que eu pensava, tá? A história do carro, do avião, do telefone, da luz elétrica, do filme e da fotografia, tá? E queria muito que vocês assistissem um vídeo que eu vou fazer sobre as fases da infância e adolescência, baseado numa aula que eu costumo dar sobre isso, para a gente poder pensar bem na infância. Eu quero dados assim como foi a gestação, como foi os primeiros meses, primeiros anos de vida, tudo isso é importante, tá? Então, no próximo questionário, a gente vai se concentrar na infância. A gente vai decidir definitivamente a personalidade, vamos decidir detalhes sobre a vida dos seus pais, gestação, primeira, segunda e terceira infância. A região do país que você nasceu, vamos ter mais umas associações de imagem
E eu gostaria também de fazer um vídeo sobre a infância na Inglaterra e o sistema educacional, tá? Pra vocês entenderem como era ser criança. As crianças só estudavam geralmente até os 12 anos, tá? E quem era filho de nobre estudava mais, tá? Mas a criança média, assim, classe média, era só até os 12 anos, mais ou menos, depois começar a trabalhar, né? Então, beleza, falando sobre os personagens agora. O Daniel, a mãe dele veio da nobreza, né? O pai enriqueceu com a indústria de carvão, porque o petróleo ainda não é dessa época, tá? E ele era dono de algumas minas. E aí ele investiu na busca por petróleo, que na época acontecia assim, uma coisa meio de cada aventureiro, tá? E não existiam companhias de petróleo ainda. Então o cara gastava uma grana furando aí o chão e nem sempre conseguia de volta. E era o caso do pai do Daniel, que já lá perto de 1900 já estava gastando uma grana é, nesse negócio que não dava certo, tá? Durante a infância, o pai do Daniel era um cara muito afastado, não era presente. Ele estava sempre em viagens de negócio e ele foi criado por uma babá muito boa e carinhosa, tá? Mas que posteriormente foi assassinada brutalmente em 1888, quando o Daniel ainda tinha 8 anos. Esse evento marcou muito a vida dele. Ele ficou muito impressionado, porque depois ele soube que o assassino da babá dele tinha sido o Jack Estripador. Isso é verdade, assim. O Jack Estripador, ele realmente cometeu seus crimes nessa data e ele de fato matou uma babá, tá? Ele recebeu muito boa educação durante a infância dele. Ele era uma criança muito tímida e um pouco infeliz por causa do abandono dos pais, tá? E na adolescência ele se rebela contra isso, começa a questionar, né, os seus pais e é isso. Ele viajou muito com o seu pai em virtude da ligação do seu pai com a indústria ferroviária, já que era um grande fornecedor. O pai dele era um grande fornecedor de carvão para a indústria ferroviária, né? Então ele viajava muito de graça, né? Pelo trem. Mas na adolescência ele começou a ter um desejo de viver a vida doidado, né? Como uma forma de vingança, entre aspas, né? Da sua de ter recebido pouco atenção dos pais, né? Ele era considerado a ovelha negra da família, tá? Os irmãos todos bem-sucedidos, mas ele era o único que deu errado. O Daniel é vida louca. Ele é atlético, adora esportes, principalmente futebol, que era um esporte que ainda não era profissional até 1900 e pouquinho, tá? Mas já era muito famoso assim o esporte, né? Várias pessoas gostavam. E o Daniel também se interessa muito por alpinismo. Já subiu, já escalou os Alpes suíços, tá? E ele sonha um dia, quem sabe, escalar o Everest. Gosta muito de jogos de azar, cachaça, briga de bar e mulheres, né? Um grande frequentador da putaria lá do East End, conhece o Egito, que durante essa época, né, foi conquistado pela Inglaterra, então por isso que ele conhece o Egito, a Índia, que era parte do Império Inglês, a África do Sul, que era também parte do Império Inglês, e chegou a visitar os Estados Unidos. E também Sarajevo, tá? Que era uma cidade importante do Império Austro-Húngaro, lá na Bósnia-Herzegovina atual, né? Ele já dirigiu um carro que, na época de vocês, né, até a sua 20 anos, já existia, mas era uma coisa assim muito ligada, era tipo um brinquedo de gente rica, tá? Não era ainda um meio de transporte, tá? Numa dessas corridas ele acabou se acidentando e quebrou o braço. O seu pai já teve que tirá-lo da delegacia após arrumar confusão. Coisa feia. O Alexandre a gente tem o menos dado até agora.
Algo de sobrenatural aconteceu durante a infância dele, tá? Sei lá, um espírito, qualquer coisa assim que a gente vai inventar. Ele sempre se interessou por mistérios, tá? Ele tinha um ótimo relacionamento com os seus pais, uma família muito amorosa, era querido por todos, simpático, mas um pouco tímido, tá? Durante a adolescência foi se tornando cada vez mais curioso e culto, gostava muito de estudar. Se destacou nos seus aprendizados e entrou numa ótima universidade. Temos que pensar qual curso você gostaria de fazer. Gostava muito de ciência, música e particularmente ocultismo. Isso atraía muito Alexandre devido a esse evento, algo sobrenatural, tá, que aconteceu na vida dele. Gostava muito de... um professor marcou muito a vida para o Alexandre e fez ele despertar para o mundo, né? Para a descoberta das coisas e tudo mais. No final da adolescência, ele se interessava muito por ocultismo e começou a participar de uma sociedade secreta chamada The Golden Dawn, que realmente existiu, e realizava cerimônias de magia nessa sociedade. Ele também teve a oportunidade de viajar um pouco, não tanto quanto Daniel. Daniel é o mais viajado de todos, tá? Mas ele teve a oportunidade de viajar para o Paquistão e para a Índia, tá? E conheceu aquela área do Tibete, tá? Viu o Everest, mas o Alexandre não tem tanto a ver assim com esporte, com alpinismo, né? Então, ele conheceu mais a cidade, o clima místico daquela coisa, que ele gostou muito, tá? O Fabão. O Fabão teve no Império Otomano, né? Ele teve uma infância rigorosa, mas com amor. Seus pais cresceram dentro das leis do Alcorão e ele se tornou muito religioso, sentindo fortemente a presença de Alá. Também muito esportivo, competitivo. Ele, durante o início, né, lá pelos, sei lá, 10, 12 anos, ele recebeu algum treinamento como guerreiro, como era mais ou menos costume no Império Otomano, né? Filho de figuras de importância dentro da religião e da política do Império Otomano. Ele teve a oportunidade de estudar em outro país, quem sabe Inglaterra, para me ajudar aqui com a narrativa. Mas tudo bem, o que você quiser, tá? Peregrinou por todo o Império Otomano, ele conhece bem o Império, né? Já esteve ali no Egito, na Líbia, Argélia, nos Balcãs, na Turquia, na Arábia, ele conhece bem, ele já morou em várias partes do Império porque ele passou a infância e a adolescência junto com a sua família, assim, né? Meio que de peregrinação, né? Ele é um cara mais centrado, mais sisudo e disciplinado, tá? Ele é um espírito forte, de fortes convicções. Ele admira muito as maravilhas que os ocidentais construíram, né? As invenções todas, ele adora, se interessa muito por carros também e energia elétrica, enfim, essas coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, ele acha os ocidentais um bando de, sabe, de promíscuos, imorais e tudo mais, tá? Ele também se interessa muito por alpinismo e já esteve nos Alpes suíços, talvez até escalando eles, tá? Quem sabe junto com Daniel, né? Se interessa muito por política da região, poesia, estratégias de guerra e algumas coisas de ocultismo, né? Principalmente ligadas ao passado do Império Otomano, dos muçulmanos e tudo mais. A infância dele foi muito influenciada pelo seu guru. Eu usei a palavra guru porque eu não sei exatamente o que é dos muçulmanos, tá? Leu muitos livros sobre a sua cultura e admira muito o esporte, se envolvendo em corridas de camelos a longa distância, né? Eram umas corridas que pareciam uns ralis, tá? A corrida levava-se 2 semanas, tá? Atravessava o deserto, sabe? Durante a adolescência, ele chegou a participar de um conflito, tá? Mas ele participou numa parte mais logística, ele era pequeno, tá legal?
devia ter uns 11, 12 anos mais ou menos. E se envolveu nisso. E isso despertou um espírito manifestante dele, sabe? Ele deseja muito mudar a situação política da sua região. E após a morte de um familiar muito querido, ele descobriu uma verdade terrível sobre sua família que deixou ele bolado. E aí ele foi para Meca para, sei lá, meditar lá e tentar se encontrar, mais ou menos pelos 20 anos, quando a nossa aventura está quase começando. E lá ele recebeu uma iluminação, tá? Sentiu a presença de Alá e ele entendeu qual é a missão dele na vida. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre as imagens mais votadas, tá? Teve essa daí, que é o dólar americano, né? Esse fonte de petróleo jorrando. Essa foto aí também foi bem votada. Esse aí é o Henry Ford, tá? Que tá aí. Essa daí é a Helena Blavatsky. É uma das, talvez a mãe do ocultismo, a mãe da nova era, digamos assim, tá? Foi ela que inventou essa coisa toda e lançou, tá legal? A galera assim do Hitler, né? Não Hitler, mas os seus amigos gostavam muito de ler Helena Blavatsky. Essa foto do Egito também muito legal. A gente deve aproveitar alguma coisa de ocultismo dos egípcios especificamente, tá? Esse aí é o Everest, foi bem votado. Esse aí é uma cena daquele cara bíblio que ia matar o filho, tá? E o anjo chegou para impedir. Não sei, esqueci o nome de quem é, tá? Zeppelin, que é uma coisa que ficou bastante popular ali entre 1880 até 1900, tá? Esse também foi bastante votado, né? Um chamado da Inglaterra para a Primeira Guerra Mundial. Esse é uma cena, né, de Londres. Esse aí foi um escravo negro muito famoso, que ele era escravo na África, ele foi escravo na África, e depois ele foi escravo nos Estados Unidos. Ele era muçulmano e escreveu a sua biografia antes de morrer. Porque quando ele virou escravo lá na África, ele, na verdade, ele era filho de nobres e ele era extremamente culto, né? E aí foi escravizado, tal, né? Então ele sabia ler, sabia escrever e tudo mais. Baphomet, a galera gosta. Essa aí é uma cena de uma cidade alemã. Esse aí é uma cena do Outubro Vermelho, né? Se eu não me engano, em 1904, 1905, a galera quis se rebelar contra o czar e o czar matou tudo. No chamado Domingo Sangrento. Esse aí, o principal aí que está no meio é o Faisal, que era descendente de Maomé, ele, e tinha uma importância, né, política na região, mas mais religiosa, tá? Não sei se eu falei isso para vocês, né, mas a diferença entre sunitas e xiitas é, na verdade, extremamente simples. Os xiitas acham que só pode governar uma cidade quem é descendente de Alá. E os sunitas acham que não, que outras pessoas podem, tá? Essa é a diferença entre os dois, que deu confusões históricas, né? E quem está atrás do Faisal aí é o Lawrence das Arábias, tá? Esse aí um grupo, um clube, né, de futebol da época. Esse também foi bastante votado. E esse foi o mais votado de todos, que é a Torre Eiffel, tá? Sendo construída. Naquele exercíciozinho de o que você acha que está acontecendo nessa história, tá? As respostas foram essas. A primeira resposta é a do Fabão, a segunda é a do Daniel e a terceira é do Alexandre, tá? Vai ser sempre nessa ordem. Essa foi a segunda figura que, na verdade, o Daniel acertou. É uma circuncisão, tá? Que estavam fazendo. Esse aí é uma pintura de Goya, tá? Que eu coloquei.
E a galera respondeu isso aí que vocês estão vendo, nessa ordem. Fabão, Daniel e Alexandre. Essa é a foto daquela montanha, né? Daquele acidente. E as respostas, tá? Essa outra foto dos chineses, né? Fumando ópio aí e tal, aquela coisa toda. Preciso dizer para vocês que o item mais marcado de todo o questionário foi drogas e tenho problema com tóxico, tá? Como eu já esperava, né? A galera aqui é chegada numa droguinha, né? Olha aí, essa foto, essas respostas, tá legal? Essa foto foi uma das primeiras fotos tiradas de tribos africanos, tá? Logo depois da invenção da câmera fotográfica. E essa foto aí que era que menos tinha a ver, né? Uma foto de Halloween, até mais tarde, isso aí deve ser, sei lá, 1920 ou 30, tá? Mas as respostas foram basicamente essas aí. É isso aí. Então, Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e vou mandar mais, hein? Vamos fazer esse negócio ficar show.